Fala galerinha do canal Jovem na Visão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quiser compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, os seus amigos, você é bem-vindo para tornar o nome de Jesus conhecido, o Evangelho do Senhor. Pois o nosso intuito aqui é tornar conhecido o nome do Senhor Jesus, glorificar o nome dele e tornar que as pessoas realmente conheçam o verdadeiro Deus e que os jovens possam realmente desfrutar da presença dele. Então vamos para mais uma palavra bíblica. A vida cristã é um diálogo constante com uma pessoa real. Na verdade, a essência do cristianismo é nós vivemos um diálogo constante com um homem mais glorioso que já viveu sobre a face dessa terra. Ele é um homem 100% homem e 100% Deus. E nós podemos conversar com ele. Jesus tem muito para dizer para nós e não há preço estar na presença dele. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 25, Jesus fala: basta ao seu discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. As orações de Jesus eram intensas, não somente intensas porque as orações de Jesus eram totalmente diferentes para aquele povo que vivia naquela época. De todos os homens que os discípulos viram orar e as orações, eles nunca tinham ouvido falar nenhum homem em uma oração chamar de Deus de Pai. Uma intimidade tão grande em chamar o Deus Todo-Poderoso de Papai. Jesus estabeleceu um relacionamento, uma intimidade com Javé, que para sua época era radical para aquelas pessoas que viviam para sua época. Os judeus devotos, na verdade, eles tinham medo de falar o nome de Deus. Eles temiam falar o nome de Deus em vão. Para os judeus foi um escândalo ao ver Jesus falando o Senhor Deus Todo-Poderoso, chamando ele de Abba Pai, que quer dizer meu querido papai. Mas para os judeus era estranho, para eles era desrespeitoso chamar o Senhor Deus daquela forma, de uma forma tão familiar assim. Mas Jesus nos convida a chamar de nosso Pai. Ele nos convida a orar: Pai nosso que estás no céu. Uma intimidade entre seu pai e o filhinho. É interessante notar que de todas as coisas que os discípulos poderiam ter pedido para que Jesus o ensinasse, poderia ter pedido para que ele ensinasse a fazer milagres, a fazer curas, a expulsar demônios, ou talvez andar sobre as águas. Qual era a técnica que Jesus usava para andar sobre as águas? Mas nada disso eles pediram. E eles pediram para que ele pudesse ensinar a orar, a forma que ele orava. Eles queriam saber como ele poderia ensinar aquela intimidade que ele tinha com Deus. Durante seu ministério terreno, Jesus sempre se retirava. Ele ia aos desertos, lugares distantes para orar ao Pai. Ele sempre buscava a presença de Deus nos lugares desertos. Jesus, ele não buscava as multidões. Ele sempre andava conforme o seu propósito estava determinado. E ele sempre não deixava de buscar a presença do Pai, buscar os conselhos do Pai. Para o crente, a oração não é uma questão de escolha, e sim uma questão de sobrevivência. Não há intimidade com Deus sem a oração. Não há intimidade com Jesus sem a oração, sem você ter um relacionamento com Ele, sem você conhecer a essência do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, Paulo fala: ore continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. A oração do crente deve ser contínua. Além do seu devocional, você pode falar com Jesus em qualquer lugar que você está. Independente do lugar que você esteja, você pode pedir conselhos e falar com o Senhor por meio do seu Espírito. Independente se você possa estar no trabalho ou na escola, em qualquer lugar que você estiver, você pode estar andando na rua ou andando no ônibus, você pode pedir conselho ao Senhor Jesus. Eu não estou falando para você chegar nos lugares falando em línguas, em mistérios, mas você pode falar com Ele por meio de pensamentos, por meio do seu coração. A intimidade com o Senhor por meio do seu interior. O crente ele não pode ficar sem orar, porque a oração é a armadura de Deus. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Ele fala que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne nem sangue, mas sim no mundo espiritual. E nós devemos estar armados com a armadura de Deus, para que a gente possa enfrentar no mundo espiritual contra potestades, espíritos maus. A gente devemos estar sempre em oração, sempre atentos a qualquer coisa que pode acontecer. E no versículo 18 ele fala:
Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, jovem, você deve buscar em oração a presença do Senhor. Deve buscar na palavra de Deus. Deve sempre estar em constante busca ao Senhor na oração. Nós temos um modelo, o Senhor Jesus. Podemos seguir as orações que Ele fez. Podemos seguir a oração que Ele deixou, o Pai Nosso que está no céu. Podemos seguir essa oração e que nós venhamos ter uma vida santa diante do Senhor. Que nós venhamos andar como Ele andou sobre essa terra. Podemos ser como Ele andou, podemos ser pequenos cristos aqui nessa terra.